irmãs e meus irmãos, graça e paz. Sou a pastora Daiane, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Vamos falar sobre o tema a conversão ao diálogo e o compromisso de amor. Eu inicio com a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, que está em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até o 34. A aparição aos discípulos de Emaús. E eis que neste mesmo dia, 2 dentre eles se dirigiam para uma aldeia chamada Emaús, a 2 horas de viagem de Jerusalém. Eles falavam entre si de todos estes acontecimentos. Ora, enquanto falavam e discutiam um com o outro, o próprio Jesus os alcançou e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Ele lhes disse: quais são estas palavras que estáis trocando ao caminhar? Então eles pararam com ar sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe respondeu: tu és de certo o único homem de passagem por Jerusalém que não tenha sabido o que se passou nestes dias. Que foi? Disse ele. Eles lhes responderam: o que concerne a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em atos e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quanto a nós esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel. Mas, com tudo isso, já ao 3º dia que estes fatos se deram. Entretanto, algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não tendo encontrado seu corpo, elas vieram dizer que tinham tido mesmo a visão de anjos que declararam estar ele vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao túmulo e o que acharam era conforme as mulheres haviam dito. Quanto a ele, porém, não o viram. Ele então lhes disse: espíritos sem inteligência, corações tardos para crer tudo o que os profetas declararam. Não era preciso que o Cristo sofresse isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes explicou em toda a Escritura o que lhe concernia. Eles se aproximaram da aldeia para onde se dirigiam, e ele fingiu que ia prosseguir. Os dois insistiram com ele, dizendo: fica conosco, pois a tarde está caindo e o dia já começa a declinar. E ele entrou para ficar com eles. Ora, quando se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu. Então os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Depois ele se tornou invisível. E disseram-se um ao outro: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? No mesmo instante, eles partiram e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus companheiros, que lhes disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Simão. E eles contaram o que se passara no caminho e como eles o haviam reconhecido na fração do pão. Existe em alguns segmentos uma tendência de perceber a conversão a Jesus Cristo como um momento mágico na vida, caracterizado por profunda transformação instantânea no modo de ser e estar no mundo. Embora estas experiências sejam importantes e valiosas, é necessário observar que a conversão é um processo permanente e diário. A conversão nos provoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente a nossa forma de estar no mundo. Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos. Ao longo da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, seguiremos uma trajetória que nos conduzirá a um reencontro com a vida de amor anunciada por Jesus. Neste caminho,
É bom ficarmos atentos com o nosso testemunho como pessoas batizadas. Iremos nos perguntar: qual é o significado e o sentido do seguimento a Jesus? Associamos o nome de Jesus mais ao amor ou à intolerância? Nossa fé em Jesus Cristo tem contribuído para posturas de acolhida e de compromisso com as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas, pobres e excluídas, e de comprometimento em projetos de superação das desigualdades? Quaresma, na tradição cristã, é período de conversão e autorreflexão. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de nossas práticas e posturas diante da vida, do planeta e das pessoas. É a prática da contrição, isto é, o momento de arrependimento dos pecados cometidos e o reconhecimento de que estes pecados são uma ofensa ao Deus amor. A contrição não tem relação com o medo de ser castigado por Deus, mas é o resultado da graça de Deus que nos permite o reconhecimento de nossos pecados e o sincero arrependimento. Deus nos perdoa porque é amor misericordioso. O jejum é parte integrante da espiritualidade cristã. Há muitas formas de jejuar, mas o jejum que agrada a Deus é apresentado em Isaías, capítulo 58, os versículos 6 a 8. Desatar os laços da maldade, desamarrar as correias do jugo, dar liberdade aos oprimidos, partilhar o pão com os famintos, receber em casa os pobres e desabrigados, dar roupas a quem não tem, socorrer seus parentes. Desta forma, a luz da salvação divina brilhará como o sol. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violências e preconceitos. Queremos que o nosso arrependimento contribua para assumirmos outras posturas em relação a cada pessoa que encontramos ao longo do caminho e que ao longo dos 40 dias da Quaresma nos perguntemos se nossa prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. Esperamos que este seja um tempo que nos ajude a testemunhar e a anunciar com a própria vida que Cristo é a nossa paz, adotando comportamentos de acolhida, de diálogo, de não violência e antirracistas. A campanha da Fraternidade Ecumênica é um dos modos de viver a espiritualidade quaresmal. Ela convida as comunidades de fé a realizar o caminho de Emaús, que será caracterizada por 4 paradas: o ver, o julgar, o agir e o celebrar. Que Deus nos abençoe.